Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui futricando no meu baú da felicidade. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Quem é aí a primeira vez e caiu de paraquedas neste perfil, eu tenho também outras redes aí. E se você quiser acompanhar com este mesmo nome, este mesmo perfil, vamos lá. Vamos fazer uma leitura para vocês. Meu nome é Samantha, sou terapeuta, trabalho com energia do tarô terapêutico para trazer consciência, iluminação, aquilo que você não consegue ver, aonde que eu estou preso, o que fazer, ai meu Deus, tarô terapêutico, constelação em grupo, constelação online, constelação presencial, mesas radiônicas, tudo isso lá no outro perfil lá. Nós colocamos para você nos stories, divulgações, promoções. Toda segunda-feira tem mesa radiônica social, valor de R$17. Limpeza dos corpos, espiritual, física, meditação guiada junto com esta mesa radiônica para você assistir no seu tempo. Então, aproveitem. Vamos lá, vou pedir aos meus mentores aqui para me conectar, gente. Já comecei aqui a me conectar. Pedindo aos meus guardiões, trazendo aqui a comunicação que eu preciso para transmitir esta mensagem da melhor e mais elevada maneira possível. Vou trazer duas opções com duas frases aqui. Eu vou dizer a frase, mas primeiro eu vou trazer aqui duas pedrinhas para poder você escolher, né? Nós vamos ter aqui hoje a pedra dálmata, primeira. E vamos ter aqui esta ouriço do mar. Vamos lá. Então, se conecte aí, veja o que faz sentido para você. Aproveita e deixa a tua curtida. Não esqueça, senhores. Ajuda aqui o trabalhinho da amiga, tá? Um coraçãozinho nos comentários ajuda bastante. Se inscrever neste canal, aí você assiste meus vídeos toda vez e não tá inscrito. Olha a energia de dar e receber, tá bom? Então vamos lá. Caso você não esteja conseguindo se conectar, se a minha intuição tá péssima, escuta as duas e veja o que faz sentido para você. Vamos começar com dálmata. Se te faltar coragem, que te sobre loucura. Que isso? Que isso, senhores? Vamos ver o que é essa loucura aí que tá no teu campo, né? Às vezes a gente precisa chutar o pau da barraca, gente. Nem só de namastê a gente vive, né? Então, assim, eu falo por experiência própria. Eu, no meu mapa astrológico, eu não sou astróloga, tá? Mas no meu mapa, sou uma curiosa. No meu mapa astral, ele tá todinho virado para cima, gente. Não tem nada com terra aqui embaixo. E eu precisei aprender a voltar para a terra. Por quê? A maior parte das coisas que a gente precisa curar nessa existência está na terra. E os céus, ele nos ajuda a gente ficar centrada, para nos conectar. Mas a maior parte das coisas que a gente precisa aprender, elas estão aqui embaixo. Nas relações, com o pé no chão, com verdade. As sombras, olhar para elas. Né? Já comecei a me arrepiar aqui. Então, a loucura, às vezes, é essa loucura que a gente vive aqui da Matrix. É se enfiar no meio de grupos, de pessoas que são diferentes de você, de se colocar à prova. Por quê, gente? Porque é ali que a gente aprende. Não é em cima do monte Everest, fazendo não, esses já estão iluminados. Sem troca, sem energia de convívio, de experienciar coisas, a gente não aprende, senão a gente não vinha aqui para baixo, gente, nessa multidão de meu Deus. E eu precisei aprender isso. Tá? Então vamos lá. O carro
carro, ó, energia de movimento. O que acontece, gente, quando a gente começa a despertar, o despertar espiritual, né, de consciência, você começa a identificar que o mundo tá caótico. E sim, está, né? Não dá pra gente mentir, tem muita gente caótica, tem muita gente fora da casa, tem muita gente alienada, tem muita gente maldosa. E aí a gente faz o quê? A gente se fecha na masmorra, né? Eu vou me fechar aqui, eu vou ficar eu comigo mesma, porque daí nada me acontece. Só que com isso, gente, vem ó o mundo aqui, ó, te mandando pro mundo, te mandando para fora aqui, ó, pro novo. Só que com este isolamento, você está travando a sua evolução na Terra. Além de, muitas vezes, estar vivendo um sentimento de solidão, de não pertencimento. Ah, Samantha, me dou muito bem sozinha comigo mesma. Reveja seus conceitos. Eu não sou aqui ninguém para dizer que você está certa ou errada, mas se você não tem interação social, alguma área da sua vida não está andando. E você não está feliz com isso. Você pode estar bloqueada da energia masculina, de receber do mundo. E quem está com energia bloqueada masculina por conta de um monte de coisa que pode ser aqui sistêmica, né? Do masculino do seu sistema, várias coisas podem ser. Você também não consegue crescer, prosperar, porque a energia masculina ela faz você crescer, prosperar, movimentar. Ó, a torre, eu falei a masmorra, né? Essa torre precisa cair. Porque bem provavelmente, 99,99999% você ainda não é um iluminado. Porque se fosse, aí não estaria aqui, né? Não ia vir aqui para baixo. Ia ser um mentor, ia ser alguém aí, lá do outro lado. Então, essa masmorra que a gente se coloca, eu vou dizer uma coisa que talvez pode desagradar a alguns, e eu precisei olhar para isso também com verdade. De achar que eu estava num papel de superioridade. Bom, agora eu encontrei a iluminação, eu sei o que é ruim, o que é bom, e eu vou me excluir de todo mundo porque eu sou ótima. Que nem dizer uma amiga minha, eu sou ótima. Só que não. Só que não. E a gente só vai ver as nossas falhas, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças quando a gente sai da masmorra e vai se relacionar. Porque daí você vai encontrar alguém aí na rua, né, num grupo, numa escola, num curso, seja no que for, que vai te enfrentar. Seja te rejeitando, seja com inveja, seja com traição, ou até mesmo a parte boa, né, gente? Aprender a se relacionar, aprender a aceitar as pessoas, a parte boa das pessoas, não criar expectativas sobre as pessoas. Porque o que faz a gente entrar na masmorra é que a gente cria uma expectativa de que a gente é um ser iluminado e que todas as outras pessoas são pecadores, são monstros. Então elas precisam ser perfeitas para ter o alecrim dourado. Só que não tem perfeição, nem daqui e nem de lá. Estamos todos no mesmo barco. Sim, alguns aí, né, já tem algum entendimento, outros, mas o que tu tem, o entendimento que tu tem, o outro não tem, e o que o outro tem, tu não tem, e aí é uma troca, o dar e receber, e Bert Hellinger fala, quem não troca não entra no jogo da vida. Se sua vida está parada, provavelmente você está vivendo essa situação aqui, ó.
equilíbrio, pendurado, equilíbrio, justiça, pendurado e imperador. Equilíbrio da energia masculina. Eu me coloco diante dos outros de uma maneira distorcida, ou eu vejo os outros de uma maneira meio imperador. O imperador é o que dá ordens, é o que está acima de tudo. Não, tem o Papa, né? Tá, mas o imperador, dentro da sua esfera ali, ele dá ordem, ele impera, ele fala, ele acontece, ele é o bom, ele não tem dúvida. Então, essa energia, se você está com a vida aí parada, eu vou trazer algumas informações para você. O que acontece, gente? Se você tem um sistema familiar aí de muita exclusão do masculino, homens são fracos, né? Os homens da minha família são fracos, não deram conta. Não tinham energia de resolução, as mulheres estavam sempre dominando, cuidando de tudo. Olha lá como é que é o marido da tia, olha lá como é que é o marido da prima, olha como é que é o marido da irmã, da mãe, como é que foi. E você vai entender se você tem aí um masculino fraco na sua ancestralidade. Mortes precoces, acidentes com o masculino. Pessoas que foram excluídas porque foram julgadas não serem boas para o sistema, era alcoolista, tinha problema com drogas, traiu a esposa, traiu a tia, traiu a avó, traiu sei lá como. Disputas, roubos. E aí esta pessoa ela é excluída do sistema, ou o sistema não admite exclusão. Não posso falar, né? Abortos. Então, gente, precisa fazer uma análise do seu campo e ver se essa energia masculina, onde que ela está bloqueada. Às vezes a sua querida mamãe excluiu o papai por conta de que ela achou que ele era uma coisa e ele nunca foi. E aí você tá, por lealdade, excluindo também o masculino. Por quê? Porque mamãe sentiu, você carrega também. Foi ensinada assim. Viu? Já é bom. Não saia correndo. Emoções primitivas, mas a gente também pode falar de matéria, né? Coisas da terra, como eu falei. De vir para a terra, vir para o mundo. Para poder evoluir, aprender com as pessoas. Iemanjá. As flores. Aqui tem um feminino ferido, né? Uma ancestralidade feminina sua, mãe, vó, bisavó, uma fila para trás, que podem ter sofrido demais com os homens. Abusos. Gente, olha lá, agora saiu uma série lá no... Tem em tudo que é lugar essa série, eu acho, sei lá. No Max tem. Beija, Dona Beija. Eu ainda não assisti tudo, mas veja o que as mulheres enfrentavam, gente. Há o quê? Sei lá, 200 anos atrás, 100 anos atrás. Não precisa ir muito longe, gente. 100 anos atrás, 80 anos atrás. Veja o que essas mulheres enfrentavam. E essas mulheres são as suas ancestrais, gente. A Bisa, a Tata, a própria avó já. E você só está repetindo isso, até que uma hora você resolva parar. Tem alguém do sistema que vem com uma missão de parar com tudo. Com a dor, com o sentimento de traição, de abusos, que vem para incluir aqueles que foram excluídos, que vem para fazer diferente. E talvez você seja o escolhido. Só que para isso acontecer, para que você quebre esses padrões, porque você pode estar vendo na vida do seu filho esta repetição. Meu filho não anda para frente, a minha filha não consegue sair da minha asa, eu também tô presa
um sentimento de posse, de controle do meu filho, que já é adulto, não tô falando de criança, né, gente? Uma criança também pode ter super proteção, né? Não deixo o meu filho olhar pro pai. Ah, eu deixo, Samantha. Será? Meu filho tá sempre doente. Filhos doentes é coisa mal resolvida com você. Os filhos são apenas uma extensão do que você está vivendo. Então, coisas precisam ser desconstruídas para você romper o padrão destas ancestrais. Me veio aqui maldição familiar, tá? Por conta dessa carta aqui da maldade, da ascensão e da justiça. Eu vou entender aqui o que essa maldição familiar, gente. Maldição familiar é um negócio, gente, complicado. Ao mesmo tempo que eu quero falar sobre isso, parece que... Não sei se é pra falar. Vamos ver. Se for pra falar, eu falo. Não sei por que travou aqui pra falar sobre isso. Né? Vamos de baralho cigano, cigana esmeralda. Vamos lá. Que engraçado, agora veio aqui uma sensação de eu não posso falar sobre isso. E tudo é aqui sobre a leitura do campo de você, né? Que você está conectada. É como se eu não pudesse falar sobre essas maldades aqui que aconteceram no seu sistema. Eu me calei diante das maldades, eu fui submissa, porque eu precisava, porque era o que dava para fazer. E hoje, talvez você esteja com dificuldade de enxergar as maldades, de reconhecer e até de se retirar, porque você tem culpa de dizer tchau para quem faz maldade para você. Porque você está repetindo. Se você disser sim para estas pessoas que estão fazendo maldade, você está honrando estas mulheres no seu cérebro, você pertence, porque isso é algo familiar que elas viveram. Se você disser não para as pessoas que estão te fazendo maldade, você vai ser diferente, e aí há um sentimento de culpa e de traição. Era isso que eu queria trazer. Por isso é tão difícil quebrar padrões. Sol, os lírios, livro. Aqui você é uma pessoa brilhante, extremamente inteligente, muito inteligente. Uma pessoa que gosta das coisas belas, das coisas harmoniosas. Você gosta de estudar. Ó, criança. Você gosta, assim, de inovar. Aqui pode ser que você goste muito de belas artes, né? Das artes, de coisas bonitas. De estudos profundos da alma, da espiritualidade. Muito caridosa. Aprendeu a ser caridosa com o mundo, mas consigo não. Os caminhos, a estrela. Nossa, aqui você é uma alma boa aqui, né? Uma alma muito boa aqui. Provavelmente veio com essa missão de quebrar esses padrões aqui de maldade, né? De abusos que aconteceu na sua ancestralidade. Mas tá ancorada em cima destes padrões ancestrais, tá?
por lealdade. Ó, a montanha. Por isso, talvez você esteja sentindo algum aspecto na sua vida bloqueado, parado, interrompido. E aí eu volto a falar sobre a energia masculina. Porque aqui o fato principal foi a energia masculina. As mulheres excluíram os homens por conta das dores vividas, da opressão vivida, dos abusos vividos. Então, homens não são bons. E quando eu falo de homens, eu falo de energia masculina. E você provavelmente está com algum destino bloqueado aí, de prosperidade, de crescimento, seja qual aspecto. Porque se você tem uma ancestralidade que bloqueou a energia masculina, os homens, como que vai crescer? Então você vai ter que fazer talvez um trabalho de começar a incluir estes homens no teu sistema, vai começando a aparecer aquele outro, aquele voo, usar boa, vai incluindo a energia masculina, vai olhando como é que você reage ao masculino, como você é com a sua energia masculina, porque aqui tem muita energia de doação, né? Eu só dou, e doar é a energia masculina. Receber é energia feminina. Talvez você não saiba receber nada aqui. Aqui você só doa, tá? Tá precisando de malícia aqui. Raposa, rato e você. Aqui você deixa as pessoas fazer gato e sapato da sua cabeça igual as ancestrais precisaram viver. Engolir o choro, engolir o sapo. Aqui você vai precisar entrar em contato com a energia da sua guardiã. As guardiãs ensinam a gente ter esta audácia, esta sagacidade, sem precisar ser cruel, mas se precisar também. Porque é tudo sobre sobrevivência, a gente não pode deixar o trator passar por cima da gente, sem se defender. E essas ancestrais aqui deixaram o trator passar por cima porque elas não tinham opção. Algumas ancestrais lá que eram à frente do tempo, da época, se rebelavam. Mas a luta que elas passavam era terrível, né? Para se rebelar. E hoje você não precisa mais viver estas opressões, essas pessoas que sugam. Porque a gente está vivendo uma época de liberdade, gente. Uma certa liberdade, sim. Extraordinária, pelo menos que elas não tiveram, tá? Então, eu tô toda arrepiada aqui do lado esquerdo, ó. Se faltar coragem, que te sobre loucura. Hoje você pode fazer loucuras que você não vai ser estrangulada em praça pública, como eram aqui as ancestrais. Chicoteada, apedrejada. Não, você pode cometer as suas loucuras, você pode dizer não, não quero mais. Não, 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 repita isso várias vezes, até você sair deste transe sonambúlico das ancestrais que só podiam fazer sim, 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 sim. Agora você pode falar não. Diga não. Não para todos, porque senão você fica na masmorra. Mas diga não para quem trava a tua evolução. Só que para você poder dizer não, você vai ter que sair de uma névoa, porque aqui tem essa energia de ingenuidade. Às vezes você acha que aquela pessoa é tua melhor amiga, mas não, é a que mais te inveja. Percebe? Se vem apoio no sentido de ação prática dessas pessoas. Se apoiam o teu crescimento, se te ajudam com o teu trabalho. Tá? Então é isso, gente. Finalizei aqui. Nossa, essa leitura foi extensa, a primeira dálmata aqui. Dálmata. Vamos lá. Se você gostou, já deixa a tua curtida. Não saia daí sem dar uma curtidinha, por favor. Dar e receber a energia de Bert Hellinger. Para você receber da vida também. Vamos lá. Agora é o ouriço do mar. Qual é a frase, maestro?
Parece aquela do Silvio Santos lá, que é da minha época, né? Qual a música, maestro? Veio uma música aqui quando eu falei isso. Sabe aquela música? My heart sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning, la-la-la in the sunshine. Não sei, não sei qual é a letra dessa música, mas pode fazer sentido pra alguém também. Lembra alguém, lembra uma época, lembra alguma coisa. Não sei, uma música, né? Antiga. Não pense demais, apenas faça o que te faz feliz. Essa frase saiu esses dias. Às vezes a gente fica na loucura de ficar pensando, e a vida passando, e esse pensar aí não acaba nunca, e a gente precisa colocar em prática as coisas, gente. Energia do carro. O carro não anda sozinho. Hoje em dia já tem até uns que andam sozinho, né? Mas até tem um combustível que faz este carro andar sozinho, né? Então, assim, às vezes você fica programando demais na sua cabeça. Eu acho que eu vou fazer assim. Não, eu acho que eu vou agora por esse... Faça, gente, pra ver se vai dar. Se não der, você refaça. Faça de novo. Gente, a coisa mais certa neste mundo é que se você não tentar, você nunca vai saber. O lápis bom é aquele que você já apontou várias vezes, né? Por quê? Porque você tá ali, ó, na escrita. Escrevendo, usando, fazendo, exercitando. E por isso você precisa apontar para voltar a escrever. É um movimento, né? Então vamos lá. Não pense demais, apenas faça. Qual é a energia aqui com este ouriço do mar? Enamorados, escolhas, decisões, sol, energia de ação, eu falei. E o mundo, ó, o mundo te espera aqui. O mundo tá te esperando. Mas você tá pensando, se eu fizesse isso, talvez... Não, mas eu não vou fazer porque a chance é muito grande de dar errado. Bom, já deu, né, gente? Se você vai fazer algo pensando que a chance é muito grande de dar errado, já deu. Já deu. Infelizmente. O julgamento, o imperador e a louca. Aqui você tem que para você colher o julgamento, né, a colheita, você vai ter que meter o louco aqui. Um pouco da energia que veio da carta anterior lá, meter o louco, né? O imperador e a carta da louca. E sim, eu planejo, sim, eu sei que eu tenho condições de fazer. Eu não sou uma alienada que vou fazer algo que eu não sei, porque a gente precisa estudar também, né? Mas não é a perfeição. Às vezes a gente exige o tempo inteiro a perfeição. E você já tem de forma prática, de forma de bagagem aqui, experiência de vida, algo já bem desenvolvido, mas você não faz. Por quê? Porque fica pensando. Se der, é o negativismo muito que me vem aqui, tá? Se eu fizer assim, acho que vai dar assado, não vai dar aqui, não vai dar aquele lá, você só vai saber se fizer, gente. Só vai fazer se fizer. Vamos trazer aqui o quê? Cadê? Vamos trazer o oráculo energético. Deixa a tua curtida aí, meu amigo. Ajuda. Aqui veio tipo uma gagueira, né? Eu quero falar, mas não quero. Eu quero fazer, mas não vou. Aqui tá enterrada a coisa, né? Mas o mundo tá te esperando aqui. Tá tudo pronto aqui. O sol, o mundo, os enamorados.
o imperador, o julgamento, a colheita está certa aqui. Só esperando você fazer. Colocar em prática. Ah, mas eu tenho medo. Terapia. Para lidar com isso. Que medo é que você está repetindo da sua mãe, que não pôde fazer as coisas, que teve que permanecer em casa por conta de um pai opressor. Que medo as suas ancestrais viveram de se rebelar, de fazer o que gostavam. Você pode estar repetindo uma insegurança, um medo que nem é seu. E aí você precisa devolver isso para essas ancestrais com técnica. Ó o homem aqui. Energia masculina vem que vem aqui para mim essa semana, tá? Tenho falado muito disso, inclusive os posts que eu faço lá no outro. Ó a cabra, ó. Falta de ação, né? Mais uma vez aqui, energia masculina faltante do sistema, gente. Eu não posso fazer nada se as cartas estão me dizendo isso. E é o que eu vejo nos meus atendimentos, nas constelações que eu faço, nas clientes que eu atendo. São mulheres com excesso de energia masculina exaustas, porque ficam matutando, mas não têm força ancestral masculina para pôr em prática. Quando você começar a incluir estes homens que foram excluídos por estas mulheres autoritárias, meu Deus, diabo aqui, olha aqui, o imperador. A maior parte de nós mulheres aqui, eu até me submeto a falar isso aqui, com coragem. A maior parte das nossas ancestrais excluíram os homens por conta do patriarcado, dos abusos que receberam. Se você é abusado por um ser que seja, você sofreu retaliação de um ser que seja, você vai querer incluir este ser na sua vida? Não, a tendência é você querer rechaçar, excluir. E a maior parte de nós mulheres estamos carregando isso por evidência nítida, gente. Energia masculina pura, mulheres exaustas, sem orientação de vida, sem crescimento na carreira, no trabalho. Excluíram os homens. E eu não tô falando que eles foram bonzinhos. Haja vista, é só olhar os filmes de época aí. O que as mulheres passavam. Não tô dizendo que eles foram bonzinhos. Eu tô dizendo que eles pertencem. E aí existe técnica para fazer isso, gente. Incluir estes homens no coração. Tomar a força destes homens no seu coração. Aceitar tudo como foi, do jeito que são destinos da época, com consciência que tinham da época. Tudo tem uma técnica, gente. Uma repetição aqui, ó. A semana inteira falando sobre isso. Já faz uma semana que eu tô falando sobre isso, sobre a energia masculina deficiente no seu sistema. E aí você tomou essa força masculina para poder equilibrar aí o seu sistema, a sua vida. Só que excesso de energia masculina em mulheres causa exaustão e estagnação. É o efeito Zenão. Eu bato, penso, faço, até que bloqueia. Sabe quando você tenta a senha do celular várias vezes, bloqueado, volte mais tarde. É isso. Efeito Zenão. Isso é física, leia lá sobre isso. Excesso de energia masculina leva ao bloqueio das coisas. Excesso de você utilizando uma energia masculina para fazer as coisas, porque faltou na sua ancestralidade, porque as mulheres excluíram os homens. Por dor, por abusos. E eu não tô aqui para falar mal dos homens, eu tô falando das coisas como foram, gente. É só olhar os filmes aí de época. Não foi fácil, não era essa liberdade que a gente tem hoje. De um marido dizer, não vai trabalhar aqui, mas não vou o quê? Não vai ter filho. Não, mas o que tá pensando? Eu não quero ter filho. Não era assim, gente. Eu quero cantar, eu quero ser atriz. Diga isso há 200 anos atrás. Se não era considerada uma mulher da noite, da vida. Então, as belas artes, a música,
Isso era tudo visto como algo destrutivo, imoral. E essas mulheres que tinham este dom artístico de criação, de querer podadas, como que não iam ter ódio dos homens? E eu não tô falando que é pra ter ódio dos homens, não, eu tô falando ao contrário, agora é hora de incluir, porque você tá carregando em época errada uma dor que é de época passada. Nunca uma explicação foi tão bem dada aqui, numa leitura sobre exclusão do masculino. Vou até fazer um vídeo. Ó, a justiça, mais uma vez aqui, ó, equilíbrio, ó. Aqui você precisa trazer o equilíbrio desta energia masculina para o seu sistema. Vou trazer aqui, ó. Tirar de você este excesso de energia masculina porque você tomou o lugar faltante. Entregue para estas mulheres o destino delas, para que você possa vir para o seu feminino e receber e fazer as coisas com calma, com leveza. Sim, eu construo, eu penso, eu movimento, mas eu também sei acalmar, eu sei sentir. O problema de nós mulheres, a maioria, gente, que não está conseguindo fazer o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho, é porque não sente, não sabe o que quer, não tem orientação. Excesso de energia masculina leva a uma desorientação. Eu vou melhorar. A falta de energia masculina num sistema leva à desorientação. O que o papai faz com um filhinho na infância? Veja um pai brincando com um filho na pracinha, no parquinho. Ah, caiu, pá, levanta, vai de novo. Ah, não tem... Racional, né? Vai pra vida, vai de novo. Vai. Até tem um vídeo que eu acho ótimo do cavalo lá no meu outro. A mãe já não, né? Ah, meu Deus, vem cá, acolhimento e tal. Então, essa força masculina de vai, levanta, essas mulheres não tiveram. Os pais eram castradores. E aí, se o seu sistema não teve isso, você vive desorientado, porque o pai traz essa orientação de vida. A mãe te centraliza, te nutre, e o pai te traz essa orientação. Eu vou para lá e eu sei que é. É um norte. Então, não pense demais, apenas faça o que te faz feliz. E essa couraça aqui de ouriço do mar... é isso, ó. As mulheres criando casca de proteção se tornaram tão cheia de escudos, de couraças, que não sentem mais. Elas viraram uma máquina igual do Charlie Chaplin lá, de produção. Assim, desvairada, não sei para qual lado que é, eu só vou fazer. Eu nem sei o que eu tô falando, eu tô falando uma coisa e tô fazendo outra. E eu sei, gente, porque eu não tô dando lição de moral de cueca aqui, eu tive que trabalhar isso muito em mim, para que hoje eu pudesse saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Meu sistema familiar da minha linhagem feminina é muito fraco. Muito fraco. Primeiro que meu avô materno ficou órfão quando era criança. Depois tiveram muitos excluídos em guerra, mortes severas. Ele veio da Itália, não. O avô dele veio da Itália, migração, né? E perderam terras, muitas mortes em guerras, morreram de fome, de frio. Isso tudo foi me mostrado. E eu carregava esse sentimento de escassez, de pobreza, medo de não ter o alimento. Então, assim, um masculino fraco. E os que vieram depois, homens que estão tudo ali ainda preso na barra da mamãe. Não consegue se desconectar da esfera materna. A raposa, os livros, aqui você vai ter aqui
sair do pensamento, as nuvens, racionalidade, eu olho pro trabalho, eu penso no trabalho, o tempo inteiro trazendo o quê? Um desgaste absoluto, uma exaustão. E entrando num movimento de bloquear as coisas por conta de excesso de energia masculina. As coisas aqui, elas não se renovam para você. Aqui teve perdas também na sua infância para algumas pessoas, tá? Teve exclusão aqui, severa no teu sistema. Raposa, rato e torre. E aí precisa do equilíbrio, né, o lírio. Incluir aqui, ó. A criança fala de novo, de coisas novas, né? Me vem aqui como algo a ser renovado, incluído. Incluído, gente. 2 guardiões aqui vieram nessa leitura, falando que se você está com a vida parada, estas queridas mulheres ancestrais, matriarcais, sofridas, excluíram a energia masculina do seu sistema, portanto a sua vida está parada porque você está sobre a mesma energia e vibração. Estou escutando aqui uma coisa, senhores. Pense no tronco de uma árvore. E aí se criou um buraco, sabe? No tronco dessa árvore se criou um buraco ali. Uma ferida naquela árvore criou um buraco. E esse tronco dessa árvore representa as tuas ancestrais mais antigas. Com as raízes, né? E aí esse buraco que se abriu no tronco dessa árvore começou a criar alguns defeitos nos galhos que precisaram se ajustar. Galhos que cresceram meio assim para compensar um lado, outros que foram para cima, outros que sim, nós que se fizeram para criar uma resistência para não cair para o lado. É a mesma coisa o sistema, gente, da sua família. Esse buraco aqui, essa dor que elas enfrentaram, criou um nó, criou lacunas, e vocês que vieram depois precisaram se desenvolver do jeito que foram ensinadas. Então agora, para que novos galhos vá para cima de forma mais equilibrada, sustentável, sem precisar se retorcer tanto, você precisa se manter ali estável e receber esta força que vem de baixo, mas olhando para cima, para a luz, porque o que leva uma planta para cima, né? É a luz. Perceba quando você planta uma plantinha em casa, para onde que ela se vira? Para o sol. Se você ficar, se essa planta você botar ela para baixo, escondida, sem acesso ao sol, ela não cresce. Se você ficar olhando para baixo, para aquele buraco do tronco desta árvore, você não recebe desta luz. Ó, olhe com bons olhos para a energia masculina e pronto, encerrei aqui. O dinheiro. Tem uma frase que fala nas constelações, por favor, me olhe com bons olhos. E aqui você vai precisar olhar com bons olhos para o masculino. Gente, eu canso de escutar mulher falando, só podia ser homem. Porque o homem é tudo igual. Porque o homem não sabe fazer as coisas direito. Porque se não é as mulheres na frente, não sei o quê. Aquele feminismo tóxico, né? Nós já não estamos mais lá na idade da pedra, gente. Os tempos são outros. Então, se você não aceitar a energia masculina do seu clã, na sua vida, ao seu redor, não tem equilíbrio. Não tem emocional equilibrado. Não tem prosperidade. Não tem relacionamentos saudáveis. Certo? Espero ter auxiliado. 4, 4, 4, 4. 4 vezes 4, 16, que dá um número 7.
7 é um número bem espiritual. Bom, gente, espero que tenha auxiliado. Deixe uma curtida aí, um comentário, se fez sentido para você. Se quiser os meus trabalhos, me chamem, vamos trabalhar essa energia masculina. Tem tarô terapêutico, tem constelação em grupo, tem online, tem presencial, tem o que quiser. Só me chamar e a gente conversa. Beijo!